Bom dia, senhoras e senhores! Sejam todos bem-vindos para mais um devocional diário, um programa Bíblia na Mesa, o seu podcast de devocional semanal de um evangelho que é sem curvas, um evangelho que é papo reto, um evangelho que é conforme a Bíblia diz, de capa a capa e não só da metade do que ela diz, um evangelho onde nós queremos proclamar aquilo que precisa ser dito, pregado, ainda que isso revolte algumas pessoas. E hoje, 17 de maio, sexta-feira, nós estamos numa grande expectativa, porque nós estamos na iminência da maior conferência que nós já fizemos para homens, a conferência Marvels. E o pastor Leon Dutoit, pastor da África do Sul, já chegou, está chegando hoje e vai estar conosco por 10 dias. E nós acreditamos que há um novo tempo vindo sobre nós. Toda a nossa congregação, nosso ecossistema, Igreja no Cinema, Central House Fellowship e tudo que Deus tem feito aqui, nós queremos que é para esse tempo que está chegando um dos maiores apóstolos vivos da nossa época. E eu estou muito animado, pessoal. Amanhã, Ponta Grossa, atenção Ponta Grossa, amanhã estarei presente no Machonaria Pocket, na Igreja Casa da Adoração. E vou poder rever meus amigos, Anderson Silva, que já está chegando aqui. A gente pretende pegar as motos agora e zarpar para Ponta Grossa, 100 quilômetros. E vai ser muito bom estar presente com homens inspiradores. Eu creio no movimento nacional Machonaria, sou um dos entusiastas dessa iniciativa. Eu acredito que não existe uma sociedade de verdade com homens de mentira. Não vai ter uma casa de verdade onde um pai é de mentira, não vai ter uma família de verdade onde o marido é de mentira. Então o princípio de uma sociedade de verdade é um homem sendo de verdade. E isso às vezes confronta, às vezes irrita. Um homem de verdade ele é muito irritante e essa é a verdade que me motiva a sempre ser mais de verdade. Eu amo ser de verdade. E o tema dessa manhã, Bíblia na Mesa hoje, será comigo mesmo, Cal Dietz, e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração falando sobre o paradoxo de propósito e missão. Todo ser humano está buscando sucesso e alguns acreditam que o sucesso está no propósito de vida. Nós acreditamos que o propósito de vida é importante. Muitas pessoas estão viajando nações, estão pagando cursos, estão fazendo ativações, estão fazendo seminários, fazendo medicina, outros estão se dedicando a um pós-doutorado não sei aonde, tudo baseado no propósito, quero viver o propósito. E qual não é a verdade da constatação que conforme os anos vão passando, nós descobrimos o quão frustrado nós estamos, porque buscamos um propósito e nunca encontramos. Então, hoje eu vou falar sobre propósito de vida. Será realmente que existe um propósito de vida para mim e para você? Nós deveríamos descobrir qual é o propósito da nossa vida. Você vai saber tudo agora no Bíblia na Mesa dessa manhã. Mas antes disso, eu estou muito animado porque nós passamos um tempo especial em Umuarama. Nós estamos muito felizes com a igreja. Quero agradecer toda a audiência que acompanhou o nosso Bíblia na Mesa na estrada. Nós estivemos lá em Umuarama, foi muito gostoso e eu fui fazer um treinamento de inteligência financeira. Nós estamos envolvidos em um projeto de aposentadoria imobiliária. Nós estamos buscando alternativas para fomentos de empresas, para pessoas que querem fazer um planejamento de médio e longo prazo bem sucedido, né? Eu acredito que todos nós guardamos dinheiro. Quem não guarda não é prudente. Quem não guarda dinheiro não está vigiando, né? Então, se você não guarda dinheiro, comece a guardar. E se você começar a guardar dinheiro, nós precisamos ter alternativas mais criativas e mais inteligentes para guardar dinheiro. E eu sou parte hoje do grupo de consórcios da Demicon. Hoje é o líder do mercado nacional em consórcios. Sou muito fã dessa empresa, uma empresa que é curitibana, com mais de 30 anos, hoje quase 300 mil clientes no Brasil inteiro. E eu estava num treinamento sendo parte da matilha de pessoal de Ademicon Noroeste do Paraná. Minha empresa hoje está estabelecida em Umuarama
e eu sou muito grato de fazer parte disso. Então, se você quer saber mais sobre isso, a gente pode conversar bastante. Consórcio hoje é basicamente o melhor crédito do mercado na menor taxa de juro. É uma inteligência de cooperativismo, é uma inteligência de colaborativo, né? Há 30 anos atrás, um cara aqui de Curitiba, ele foi disruptivo na inteligência financeira, onde ele somava grupos de pessoas, onde cada um colocava algumas moedas por mês, isso por 18 anos, né? E é maravilhoso. Hoje nós temos um universo de caminhos para você alavancar recursos, para você contemplar cartas, para você comprar cartas, ser sorteado e vender ganhando no ágio, para você de repente contemplar uma carta. Não sei se você sabe, mas uma carta contemplada ela rende mais de 1% ao mês. Sabia disso? Nem imóvel está chegando nesses valores. Então é uma coisa muito boa e eu quero recomendar. Pense mais e estude mais sobre a inteligência do consórcio. Então, estamos confirmados. Na próxima semana você é meu convidado, ainda dá tempo. Se inscreva hoje mesmo, Conferência Marvels. Entre na bio do Instagram aqui pode ser da Igreja no Cinema, @Igreja no Cinema, ou @Central House Fellowship, e nós estamos com muita expectativa dos próximos dias, recebendo amigos pastores do Brasil inteiro. Se você é um pastor principalmente, eu quero te convidar, venha na Conferência Marvels, que vai acontecer na próxima semana, começando na quinta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado das 2 às 10 da noite. Cal, por que das 2 às 10? Porque a gente vai dormir até meio-dia. Na sexta-feira nós teremos a nossa clássica confraria Marvels. Então você que já nos acompanha de longe, quer viver uma experiência de como nós há 3 anos estamos pastoreando homens e pastoreando uns aos outros. A cada mês nós estamos confraternizando numa confraria, onde nós passamos madrugada dentro, orando, cantando, compartilhando, bebendo, comendo, ainda não fumando, mas o resto a gente já está fazendo, né? O pastor Jack disse que lá de Rio Grande do Sul eles inclusive já fumam até um charutinho. Mas não é o nosso caso, mas nós passamos a noite em ceia. Nós acreditamos nesses 100 homens. Hoje é um clube associado onde os homens se associam aqui em Curitiba. E a cada 2 anos nós reunimos esses homens, abrimos a nossa casa para receber homens do Brasil inteiro, crendo num movimento profético de conexão, de ativação, de identidade e de funcionalidade. Nós queremos entender de Deus o que nós deveríamos fazer como homens dentro de uma estrutura social. Nós queremos ser essas colunas, nós queremos ser esses homens que realmente fazem toda a diferença. E na quinta-feira já vamos receber pastor Paulo Borges. Na sexta-feira teremos 5 convidados, amigos especiais. No sábado teremos uma noite profética com o pastor Leon do Toit. À tarde teremos uma mesa redonda, fazendo perguntas e respostas, compartilhando um pouco sobre dilemas hoje do homem do século XXI. Então você é meu convidado, faça parte disso. Acesse agora mesmo, se você é esposa, começa a estralar teu marido, começa a falar, você precisa ir lá. É um lugar profético na terra nos dias 23, 24 e 25. 3 dias que podem mudar toda a história de um filho, de uma nora, de um sogro, de uma sogra, de uma família inteira. Nós cremos nas ativações ministeriais, cremos nas impartições, cremos na transferência de unção, transferência de dons. Nós cremos em transferências e ativações ministeriais. Então, se você é homem, venha e faça parte disso. Custe o que custar, e invista sabiamente nisso, tá bom? Então, vamos começar na palavra de Deus para esta manhã de sexta-feira, e que Deus te visite aonde você estiver, dentro do carro, se você está cozinhando, se você está levando seus filhos para a escola ou trazendo seus filhos, se os seus filhos estão à sua volta, dê um beijo neles, agradeça a vida deles e também atenção, né? Porque filhos, às vezes, eles não deixam a gente escutar os podcasts que a gente quer ouvir, né? Então agradeça que eles fazem silêncio para você estar ouvindo agora, mas abre o seu coração. Jesus quer falar com você nessa manhã. Então recebam Bíblia na mesa com Caldites nessa manhã. Bom, o tema dessa manhã é propósito e missão.
propósito de vida e missão de Deus? Ou será que é propósito de Deus e missão de vida? Nós estamos acostumados a nos referir a propósito sempre pensando no propósito da nossa vida. Qual que é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da tua vida? E nós nos referimos a missões sendo a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão do corpo de Cristo? Qual que é a missão do grupo da igreja doméstica? Qual que é a missão do louvor? Qual que é a missão... Mas nós muitas vezes não nos atentamos para qual é a missão da minha vida. E hoje eu gostaria que você se atentasse para isso, porque você pode compreender a vida como um propósito de vida e missão de Deus, ou você pode entrar num novo entendimento onde você vai entender que existe um propósito de Deus e existe uma missão para a minha vida. Qual que é a diferença, Cal? Que o propósito, normalmente, ele está vinculado a desejo. Quando eu tinha mais ou menos ali por 17 para 18 anos, eu participei de uma conferência de 9 dias. E eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma das conferências talvez mais importantes no início da minha jornada ministerial cristã. E nós passamos 9 dias com um grupo de americanos e alguns ingleses que vieram para ministrar esse grupo, inclusive patrocinado pelo Chick-fil-A, né, que é uma das cadeias de umas redes de fast food focado em galinhas nos Estados Unidos. E é muito famoso o Chick-fil-A porque é uma das poucas companhias de grande porte que fecha aos domingos. E por cultura cristã eles fecham no domingo. E eles têm recordes e mais recordes de faturamento fechando aos domingos. Você sabia que um restaurante de cadeia mundial global, um dia fechado, é um prejuízo astronômico? E o Chick-fil-A, ele simplesmente, por cultura, ele fecha nos domingos. Porque domingo é dia da família, domingo é dia do Senhor, domingo é dia de culto, domingo é dia de descanso. E eles não se curvaram a esse capitalismo. E eles têm muitos projetos de desenvolvimento de liderança no mundo. E um deles é o ILI. ILI é International Leadership Institute. E esse ILI, né, no caso, ILI, foi, na verdade, o instrumento que me alcançou no Brasil nos anos 2006. E eu participei ali com 30 jovens. Nós éramos 40 jovens até 30 anos de idade, entre 20 e 30 anos de idade. Foi dentro de uma chácara muito bonita. Passamos ali numa imersão de 9 dias, sendo ministrados de manhã, de tarde, ativados à noite, trocando experiências. Era muita gente solteira, eu era solteiro na época. E eu me lembro que em um dado momento dessa conferência, nós precisávamos registrar em um papel qual é o propósito da sua vida. E aí você fazer isso com um jovem de 17 anos é muito sacanagem. Porque como é que eu posso falar de uma vida que eu não vi ela ainda? O nosso futuro é não visto, nós não vemos, não vivemos, nós não sabemos. Então tudo que eu sabia de vida era 17 anos que eu já tinha. Mas como eu posso saber o propósito dos próximos 40 anos, baseado nos 17 que eu acabei de viver, acabei de sair das fraldas, acabei de sair da escola, eu acabei de poder sair sem meus pais virem junto. E eu me lembro que muitos e muitos jovens ali entraram em crise profunda. E a verdade é que eu saí de lá e eu saí numa dúvida se eu realmente tinha um propósito para a minha vida. Mas eu percebi que as pessoas que não tinham propósito inventaram. Um propósito era fazer uma grande marca de cinema e rodar filmes pelo mundo cristãos, onde nós vamos evangelizar através de Hollywood. O outro tinha um propósito de vida que é plantar hospitais na África. O outro tinha um propósito de vida que era fazer uma camiseta, na época que chamava JC Lord, Jesus Christ Lord. E era uma camiseta tipo Dudalina hoje, assim, seria uma Dudalina chique, mas onde Jesus seria estampado no peito das pessoas e ali Jesus ia... as pessoas iam ser alcançadas através de camisas. E aí já se passaram quase 20 anos. Estamos quase 20 anos. 18 anos se passaram. E a verdade é que daqueles 40 jovens, talvez mais da metade
atualmente estão numa crise existencial, 20 anos depois. Eu conheço alguns deles. Percebi que alguns deles migraram de carreira, outros não deram certo em nada, terminaram sendo pastor, outros, enfim, não vou ser pontual aqui, mas a verdade é que 20 anos depois eles continuam confusos acerca do que realmente é a vida. E não podia ser diferente, obviamente. Nós estávamos há 20 anos atrás tentando decifrar os próximos 20 anos. E desde lá a conta nunca fechou, porque eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: se o propósito de vida é um feito, logo o dia que eu alcançar o propósito de vida eu posso morrer, porque eu conquistei o propósito da minha vida. Então, quero abrir 3 hospitais na África, esse é o propósito da minha vida. E se Deus ele vira a chave e em 3 anos você faz os 3 hospitais na África, você já pode morrer, você perdeu o propósito de vida, acabou, você cumpriu o propósito da vida. E aí tem uma má compreensão sobre isso, e hoje eu percebo a nossa geração enroscada ainda nisso. E hoje eu quero desconstruir um pouco a ideia do tal do propósito de vida. Qual que é o propósito da vida? Né? O propósito, guarde, ela está vinculado, está apontando sempre para desejos, é baseado em desejos. E para quem não é bem sábio, é baseado inclusive em concupiscências. Já a missão, a base de uma missão está sempre baseada em potencial. A sua missão está baseada no seu potencial, na sua capacidade. A sua habilidade fala da missão que você consegue ou não cumprir. Você não vai pegar um cego e mandar ele para a guerra ser um sniper. Por quê? Porque ele não tem capacidade de ver. Logo ele não vai acertar o tiro. Eu costumo dizer que cada farda carrega uma missão. A missão da Guarda Municipal é diferente da missão do Corpo de Bombeiros, que é diferente da missão do BOP, que é diferente da Polícia Federal, que é diferente da abordagem da Polícia Civil, que é diferente do BPTran e do DETRAN, que é diferente ainda da Polícia Militar. Agora, o que caracteriza a missão de cada uma dessas frentes sociais? É justamente a capacidade que elas têm. Existem pessoas que têm poderes gerenciais, outros têm poderes de manuais, outros têm psicomotricidade fina, avançada, outros têm capacidade intelectual, de estratégia, de gestão. Por quê? Porque a nossa missão ela sempre está conectada com a nossa capacidade, com as nossas habilidades. E no reino de Deus nós chamamos isso de dons. Os nossos dons, eles apontam para a nossa missão. Deus ele te escala numa missão baseado no dom que ele te deu. Deus ele não vai pedir nada de você daquilo que você não dá conta. Deus não vai te dar nenhum desafio daquilo que você não foi capacitado e treinado para isso. E a verdade é que muitas vezes eu e você, nós estamos procurando um propósito para a vida e achamos que toda a missão sempre é de Deus na Terra. Mas é ali que nós nos equivocamos. Por quê? Porque Deus ele não tem uma missão na Terra. Na verdade, a Terra ele deu aos homens. Ele tem uma missão conosco, com o homem, não com a Terra. Mas o homem tem uma missão com a Terra, que é e governe o homem e domine e tenha domínio sobre toda a Terra. Deus ele deu a Terra e falou para o homem que o homem domine, subjugue, que o homem multiplique, que ele encha a terra. Quando Adão foi criado, ele veio com uma direção clara e uma missão muito específica. E perceba que essa missão nunca foi ajudar os pobres, porque no paraíso não tinha pobre. Perceba que essa missão nunca foi evangelizar. Essa missão nunca foi fazer ação social. Só que se no paraíso não tinha ação social, não tinha toda essa filantropia, eu te pergunto, qual que era então o objetivo e o sentido de vida do homem? Agora imagine que hoje, depois do pecado, a queda, nós entramos na redenção e nós estamos de novo inseridos no paraíso.
A diferença é que antes o homem estava no paraíso. Hoje o paraíso está dentro de nós. Hoje o reino de Deus, que é o Éden, o lugar de prazer, está dentro de nós. E porque eu tenho o Éden dentro de mim hoje, eu preciso entender qual que é a missão da minha vida, qual é o propósito da minha vida. E aí, Paulo ele vai citar isso quando ele escreve em Romanos, onde está escrito assim: tudo coopera, Romanos 8:28, todas as coisas colaboram, cooperam, se alinham para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Eu te pergunto, esse propósito é o propósito meu ou é o propósito de Deus? Porque ele fala amar a Deus e caminhar segundo o propósito de Deus. Para quem não ama a Deus e caminha segundo o seu propósito, todas as coisas não cooperam para o bem. Não se engane. Esse é um consolo bem mequetrefe. Esse é um consolo bem... É o chavismo, é o chavão no meio de um acidente, no meio de um diagnóstico, no meio de uma catástrofe, né? Onde a gente crente chega e bate nas costas. Tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Só que você olha para o sujeito e você sabe que ele não anda no propósito de Deus. Ele vive para si. Ele vive em torno do seu umbigo. Ele estava a vida inteira focado na sua carreira. Ele estava a vida inteira focado, vítima do seu egoísmo. E aí não adianta a gente ser um bom menino nessa hora e falar, não, tudo coopera para o bem. Por bem de quem? E aqui tem duas condições. Era amar a Deus e caminhar segundo o seu propósito. Jesus ele fala, vós sois meus discípulos se vocês fazem o que eu vos mando. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. Logo, quem não faz o que Jesus manda não é discípulo, não é amigo. Nós precisamos caminhar no que Jesus disse. E isso envolve, sim, Senhor. Então, Francis Chan, que é um pastor muito conhecido, ele foi conhecido por ter uma mega igreja e um dia ele pegou e falou, quer saber, rapaziada? Vamos dividir em grupos domésticos aqui, cada um vai assumir uma igreja na sua casa e eu cansei desse negócio de fazer igreja. E ele diz assim, nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas deve ser bem-sucedido em algo que não importa. Francis Chan disse, nosso maior medo não deveria ser o fracasso. E eu sei que muitos crentes, o surto de um crente é ele imaginar que ele pode terminar fracassado. Por quê? Porque ele foi ensinado no Evangelho, onde terminar fracassado significa que o Evangelho não funcionou. Mas eu te pergunto, se terminar fracassado aponta para um Evangelho frustrado, Jesus viveu o Evangelho frustrado. Pedro, Paulo, a maioria dos apóstolos que terminaram decapitados, terminaram em masmorras, terminaram sendo vendidos, terminaram sendo escravizados. Estevão, que foi assassinado a pedrada, eu te digo, qual foi o sucesso deles, se o fim deles foi tão trágico? Então hoje a gente precisa ajustar isso, entender que o Evangelho ele não é uma lâmpada de Aladim que vai fazer todas as coisas terminar bacana. Não. É possível que você termine tragicamente morto e isso seja a sua glória. Alguém um dia disse que os 2 dias mais importantes da vida de um ser humano é, primeiro, o dia que ele nasceu e o segundo, descobrir por que ele nasceu. Descobrir por que ele nasceu é uma sede da humanidade. Todos nós temos um desejo profundo de entender por que eu nasci, para que eu existo. E qual não é a nossa frustração? Porque nós estamos buscando isso, queremos entender isso, explorando o propósito da nossa vida, buscando no propósito da nossa vida. Só qual que é o problema de você procurar no propósito da tua vida o sentido da vida? É que você nunca vai encontrar em você mesmo a razão por que você nasceu. Se você quer conhecer o porquê você nasceu, você precisa falar com o teu Criador. Por trás de toda a criação, por trás de toda invenção, existe uma intenção do Criador. E você precisa entender primariamente que você foi criado por Deus. Logo, Deus tem uma ideia a respeito de você.
A questão é que essa ideia a gente precisa entender que é a missão de Deus para a sua vida e não o propósito de Deus para a sua vida. Então eu quero falar rapidamente sobre 3 princípios da vida na missão. Talvez você está vivendo até hoje focado numa vida com propósito. Mas uma vida com propósito ela pode ter uma grande chance de terminar te frustrando. Mas uma vida com missão não. E a pergunta é, Deus, qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida? Por quê? Porque a soma da minha missão, da missão do Jonathan Stocker, que está atrás do computador, a soma da missão da sua esposa, a soma da missão dos nossos filhos. Quando nós estamos em missão, o fim, ele é único, que é o propósito eterno de Deus para 2024 na Terra. Deus tem planos e sonhos para esse tempo na Terra. Deus ele não tem problema com o passado. Deus não tem problema com o futuro. Deus não é saudosista. Deus não quer que a gente viva a igreja dos anos 300 depois de Cristo. Deus não quer. Deus não precisa, porque Ele é criativo o suficiente para de geração em geração Ele revelar novidade de vida já na Terra. E a pergunta é, Deus, qual que é o propósito de Deus hoje para 2024? Existem grandes mistérios de Deus que o homem nenhum ouviu, que jamais penetrou no coração humano, que a mente humana ainda não concebeu. E que eu e você, nós somos a missão de Deus nesse tempo. Nós estamos em missão. Então, em primeiro lugar, primeiro princípio da vida na missão. Anota aí, fracasso nunca será a sua identidade. Se você quer entender uma vida em missão, uma vida no propósito eterno de Deus, internaliza essa verdade. O seu fracasso nunca será a sua identidade. Lembre sempre que fracasso são circunstâncias e circunstâncias passam. Fracasso nunca será a sua definição, a sua identidade. Eu me lembro uma família que era vizinha do nosso bairro e na época eles tinham uma fábrica de macarrão. E essa fábrica era muito bem sucedida e as pessoas respeitavam muito essa família, era uma família tradicional do bairro, até que a fábrica pegou fogo. E naquela época, nos anos 80, não tinha toda essa estrutura inteligente de seguro, securitização. E aí o que acontece? Pegou fogo, da noite para o dia, tudo virou cinzas, inclusive a reputação dessa família. E eu percebi nos próximos 20 anos, cresci sempre ouvindo que essa família era uma família de fracassados, frustrados. O tio, o avô, o sobrinho, eles entraram num lugar onde as pessoas rotularam eles. Por quê? Porque eles só foram denominados fracassados por conta do contraste do sucesso que eles tinham. Assim como eles sempre tinham sucesso, as pessoas olhavam inclusive com muita inveja para eles, o dia que eles fracassaram, aquilo ampliou proporcionalmente ao dia que eles estavam no sucesso. Só que é nesse momento que você não pode acreditar que o fracasso é uma sentença na sua vida. Você precisa ter toda a certeza de que o fracasso é uma mera circunstância que estão com os dias contados. E se você nessa manhã, você está em fracasso dentro de um divórcio, se você está num fracasso dentro de uma estrutura financeira, se você está em fracasso dentro da sua profissão talvez está desaparecendo, está cada vez mais diminuindo a procura, os clientes e você se esmerou tanto, eu quero declarar: o seu fracasso está com os dias contados. Você é o que Deus diz que você é, independente daquilo que você decidiu ou não fazer. E o seu fracasso foi em cima do que você tentou fazer, nunca de quem você realmente é. Então não permita, para você viver o propósito eterno de Deus e ter uma missão clara de vida, você não pode ter o fracasso como sua identidade. Você será cego. Você estará constantemente em conflito de identidade. Segundo lugar, o sucesso fora do propósito eterno sempre será um fracasso. O sucesso fora do propósito eterno sempre será um fracasso. Não adianta você ter um sucesso alternativo, onde você é feliz, mas Deus não conta com isso. Deus deseja que o seu sucesso ele esteja convergindo
para o propósito eterno de Deus. O seu sucesso pode ser o cumprimento de uma missão, e essa missão ela precisa terminar convergindo no Senhor, convergindo nas urgências que Deus tem para a nossa época nesse mundo. Sucesso fora do propósito eterno. Fora do propósito eterno, o sucesso pode ser um grande fracasso. Muitas pessoas de sucesso, eles dariam tudo para poder voltar a uma vida sem aquele sucesso. Porque o sucesso ele gera inclusive crise. Eu costumo dizer para as pessoas que o maior perigo da vida não está quando as coisas estão difíceis. O grande perigo da vida, ele te assombra quando dá tudo certo. É no dia que deu tudo certo que o marido foi lá e trocou de esposa. Foi quando deu tudo certo que um filho olhou e falou para os pais: eu não preciso mais de vocês. Foi quando deu tudo certo que um pastor olhou para uma igreja e falou: agora pode deixar que é comigo. No dia do sucesso, pensamentos eles começam a rondar a nossa cabeça. E aí você começa a pensar que você é aquilo que você não é. Você começa a pensar que as pessoas são aquilo que elas na verdade não são. Você começa a pensar que as pessoas não sabem aquilo que na verdade elas sabem. Você começa a pensar que as pessoas são menos, quando na verdade elas são exatamente nas proporções de dignidade igual a você. O orgulho, a vaidade, a inveja, a comparação, a corrupção, a ganância, ela se manifesta no dia bom. É no dia do sucesso que nós corremos o grande e maior perigo das nossas vidas. E aí eu entendo por que existe tanto crente fracassado, tanto crente vazio de sucesso. Por quê? Porque se Deus ele libera uma gota de sucesso na cabeça de alguns crentes, não sobra nada. São pessoas que não estão preparados para o sucesso. Mas sempre guarde que sucesso, ele precisa estar no propósito eterno de Deus. Ele precisa ser a missão frente ao propósito de Deus. E se você não entende o propósito de Deus para a terra, você raramente vai entender a missão de Deus para o propósito de Deus. Logo, raramente você vai entender que o sucesso que você carrega, ele carrega uma missão. Outro dia um empresário aqui da igreja, aliás, eu quero agradecer também as contribuições. Nós estamos levantando R$25 mil para enviar para Porto Alegre, para uma família, extensão da nossa casa lá. Obrigado pelos mais de R$10 mil que nós já levantamos. E esse empresário, o dia que eu fiz essa campanha online e falei, vamos nos mover, nós precisamos enviar dinheiro para eles, para gasolina, para mantimentos. E esse empresário ele falou: Cal, é impossível não escutar você falando de contribuição e eu não achar que é comigo. Ele falou: eu sou tão bem sucedido que eu já entendi todo apelo financeiro aonde eu estou. Deus fala com o meu bolso, Deus está falando com o meu bolso. E para mim a coisa mais óbvia, eu enfiar a mão no meu bolso e entrar com força. Por quê? Porque é minha missão. Minha missão hoje é pegar todos os recursos que Deus me deu e potencializar naquilo que faz Deus conhecido. Tudo que promove a Deus, eu sou um patrocinador. Então, eu achei fantástico isso, porque Paulo ele falou, aquele que coopera, aquele que contribui, que contribua generosamente. Ele está falando, você que tem um chamado, você que tem o dom de contribuição, seja violento nas suas contribuições. Terceiro lugar, fracasso dentro do propósito eterno é sucesso. Fracasso, escreve aí, fracasso dentro do propósito eterno é sucesso. Essa é o reflexo do fim dos grandes homens de Deus. A maioria dos homens de Deus terminaram pobre. A maioria. É a minoria que termina com grande patrimônio. Às vezes são bons vendedores de livros, são bons vendedores de produto, são teleevangelistas e está tudo certo. Mas a regra é que os grandes, maiores homens de Deus terminaram
fracassado. Por quê? Porque eles esvaziaram não somente a si mesmo, mas até o último centavo para que alguém fosse alcançado. E aqui que eu quero continuar, como eu comecei no início, te libertando do medo do fracasso. Porque a questão não é você fracassar ou não, a questão é no que, em quem você fracassou. Se você está fracassando frente ao propósito eterno de Deus, entenda que fracasso dentro do propósito eterno sempre será sucesso. Deus não tem uma régua de sucesso proporcional à régua que nós usamos. Deus ele está interessado no propósito eterno que Ele tem para esse tempo. E talvez você vai se sacrificar a tal ponto de aparentemente a terra te chamar de fracassado. As pessoas talvez vão olhar e falar, coitadinho dele. Passou 40 anos aí, ó, ralando sol a sol, construindo uma arca. Coitadinho dele. Não tem nem vida própria. Tem que servir a Deus. Porque Deus mandou ele fazer uma arca e agora fica aí. 40 anos gastando a vida construindo uma arca. Mas mal sabem eles que uma hora vai começar a chover. E talvez o teu grande aparente fracasso vai, com toda certeza, ser revelado para a terra como sucesso. Meu pai foi esse cara. Ele morreu praticamente às mínguas. Ele só não padeceu antes, porque o governo alemão amparou ele dentro da cidadania que cabia a ele. Viveu mais 15 anos em território alemão, sendo amparado por toda a estrutura do governo alemão. Só que meu pai ele foi até o fim. Meu pai deu tudo. Meu pai colocou tudo. E hoje meu pai é um dos maiores homens de Deus na minha vida. Ele é talvez a minha maior inspiração de eu estar aqui sentado falando com você. E eu te pergunto, qual é o fracasso dele? Com 7 filhos, com 24 netos, sem nenhum, assim, morreu na plenitude dos seus 85 anos. Então, sempre guarde isso, que é melhor você fracassar dentro do propósito do que ter sucesso fora do propósito eterno de Deus. E hoje eu quero dizer para você que sucesso é relativo. O que realmente importa é a tua clareza sobre a missão que você tem de vida para 2024 frente ao propósito eterno de Deus que Ele está fazendo na terra. Deus está fazendo coisas extraordinárias na terra. E eu e você, nós precisamos nos atentar porque nós precisamos ser parte dos movimentos de Deus na terra. E eu quero terminar lendo uma história de Juízes 9, 7 a 14. São 7 versículos aqui, mas eu faço questão de ler. Então, me perdoe a leitura um pouco longa. Mas olha que interessante. Juízes 9, 7 diz assim: Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores estavam juntas e saíram para ungir um rei sobre si. Então, um palestrante ele se levanta, manda todo mundo, fica quieto, me escute. Se você me escutar, você vai estar ouvindo Deus, né? Pensa que era um culto de family service de uma quarta-feira à noite. Ele pediu silêncio. E de repente ele começa a pregar dizendo assim, ó: existiu uma fábula, existe uma história de um certo jardim onde as árvores saíram para ungir um rei para si. Então disseram a oliveira: Oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar meu fruto saboroso e doce para dominar as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Videira, venha ser o nosso rei. A videira, portanto, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu mosto, ao vinho que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram então para quem sobrou: Espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me sobre vocês como rei, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros
do Líbano. Olha que história pitoresca. Parece uma historinha de contação de história para filho antes de dormir. É uma fábula. Isso é uma parábola. Mas resumindo, esse texto está dizendo: na ausência das oliveiras, crescem os espinheiros. E eu termino concluindo dizendo assim: talvez o seu próprio sucesso é a principal razão do quanto a terra ainda está sendo liderada pelos injustos e pelos ímpios. Talvez você fica tão concentrado no propósito que eu tenho de vida. A figueira falando, eu quero dar doces. A oliveira falando, eu quero dar o azeite. A videira falando, eu quero dar o vinho. Só que você não entendeu que, sendo videira, você pode dar mais do que vinho. Que você sendo figueira ou oliveira, você pode dar mais do que azeite. Entenda que você não pode viver no potencial de qualquer homem sem Deus. Você, nascido do Espírito, não pode viver nas mesmas dimensões e proporções de desempenho na terra do que um homem sem Deus. E eu quero dizer para você, se sucesso para você é grandes coisas, você precisa rever o seu evangelho. Porque para ter sucesso, você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus para dar azeite, para dar vinho, para dar doces. Não. O homem sem Deus faz isso. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para governar a terra. A questão é que Deus ele tem uma missão. Entendeu que o propósito da videira é dar o vinho? Esse é o propósito da videira, tá bom? Por quê? Porque o vinho e a videira eles estão interligados. É impossível uma videira não dar a uva, o vinho. Só que Deus ele não quer que você viva no propósito da tua vida lógico, ordinário. Deus quer colocar uma missão de vida sobre você. E essa missão é você governar a terra sobre coisas, pessoas e circunstâncias. É você viver uma vida de glória, que é a vida do reino de Deus. É a gente trazer e colonizar a terra com as realidades do céu. Isso é o sucesso da vida de um homem e de uma mulher que entendeu que nós não devemos viver o propósito de vida, mas temos que discernir a missão que nós temos frente ao propósito de Deus nesse tempo na terra. Amém? Muito bem, chegamos ao final, 42 minutos se passaram, eu sei que eu falei demais, hoje eu falei em dobro, falei sozinho. E a minha esposa sempre fala assim: Cal, teu dom é falar. Como é que você fala tanto? Mas é uma graça especial de Deus. Enquanto eu falo, eu penso. Enquanto eu penso, eu falo. E esses são pensamentos que Deus colocou já há mais de 25 anos no meu coração. E eu quero incentivar você a sempre você se concentrar na imutável, na incorruptível, na indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. É impossível você passar um dia vivendo ele como o dia anterior ou como o dia de amanhã. No Senhor, a novidade de vida ela é diária, é para cada dia. E eu oro para que o teu final de semana seja muito extraordinário. Que Deus ele te levante de casa em casa, que Deus te levante de templo em templo, que você reúna nas casas, na comunhão, no partir do pão, e que você prevaleça, que você permaneça na dedicação da oração no templo. Assim como foi na igreja apostólica, eles perseveravam unânimes na oração. Que você tenha uma casa de oração, que você vá até uma igreja, ou melhor, vá até um prédio onde a igreja se reúne ali, seja de manhã, seja no domingo à noite. Se você está aqui em Curitiba, região metropolitana, você é meu convidado. Domingo às 10 horas da manhã nós nos reunimos para uma grande experiência na Igreja no Cinema, @Igreja no Cinema. Você pode ir no Instagram. E ali nós estamos no Shopping Ventura, dentro da sala do Cine System. E todos os domingos uma palavra fresca do céu para você, para tua casa e para tua vida. Eu costumo dizer para as pessoas: me dê um ano da sua vida indo todos os domingos na Igreja do Cinema e veja o que acontece. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e eu volto a repetir. Inscreva-se no Marvels. São apenas 200 vagas e nós queremos muito a presença de homens que são grandes homens nesse ajuntamento, tá bom? Deus abençoe vocês e até
logo, meus amigos.